Promoção e realização: Fetranslog, 7 Carse, Instituto Futuri. Correalização: Abra Frutas. Patrocínio: Banco do Nordeste. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Sebrae. Senai. Apoio institucional: Complexo do Pecém. Apoio: CTI Cargo, F3 Produções, Nox, Star Logística, Sistema OCB Ceará. Sabe quando você tem certeza que você é capaz de realizar o que você sonhou? Tem certeza dos talentos que recebeu? Mas você precisa que alguém lhe respalde financeiramente. Foi aí onde entrou meu grande parceiro, o BNB. Essa parceria com o Banco do Nordeste já dura mais de 10 anos e é muito importante porque é uma maneira mais fácil da pequena empresa conseguir adquirir veículos, conseguir fazer investimentos com juros que não existe no mercado. São histórias como essas que nos fazem acreditar no grande potencial produtivo da região Nordeste, que vem provando a cada dia sua capacidade de responder aos investimentos aqui realizados. Histórias que compõem a jornada do Banco do Nordeste, o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina. A Assembleia Legislativa do Ceará sempre fez parte do seu dia a dia. Nesse período de pandemia, não seria diferente. Com a necessidade do distanciamento, inovamos e seguimos trabalhando mais unidos do que nunca em busca do que é melhor para todos os cearenses. Através da internet e da TV, entramos em milhares de casas para levar conhecimento ao maior número possível de estudantes. E destinamos todo o recurso em emendas parlamentares para ações de combate ao coronavírus. Diante da rapidez dos fatos, agimos de forma imediata e responsável. Simplificamos processos, aprovamos projetos, decretos, isenção de contas e muito mais, sempre pensando no bem-estar de toda a população. Juntos, entramos em campanha no combate ao coronavírus. Discutimos e aprovamos medidas que beneficiam as famílias cearenses, principalmente as que mais precisam. Autorizamos a contenção de gastos nos 3 poderes e incentivamos doações à saúde para abono aos profissionais da área. Diariamente, combatemos a propagação de mentiras, o aumento abusivo de preços e continuamos lutando por algo de valor incalculável, a vida de cada cearense. Quando tudo isso passar, estaremos ainda mais fortes, unidos e prontos para o que fazemos de melhor: superar. Assembleia Legislativa do Ceará.
Olá, na sequência de nossas atividades técnicas, assistiremos agora o painel 6, que tem como título Fontes de Financiamento. Diretamente aqui do estúdio Expolog, no seminário online Logística e Agronegócios, 1.500 pessoas já visualizaram nossa programação nesse 1 dia e meio. E mais de 500 empresários, técnicos e gestores já estiveram ou estão aqui conectados conosco, e a quem eu já agradeço essa audiência super qualificada que tem nos prestigiado nesse tema tão importante que é a logística e o agronegócio. Conheçam agora os nossos convidados através da nossa vinheta. As perguntas para os nossos convidados poderão ser feitas pelo WhatsApp 999660352, DDD 85. Quero já, nesse momento, agradecer todos aqueles que aceitaram o nosso convite para esse painel, nosso mediador Luiz Roberto Barcelos, que é diretor institucional da Abra Frutas, que é correalizador deste evento, que durante esses 2 dias destinou boa parte da sua agenda para estar aqui conosco. Luiz, nosso muito obrigada. Quero também agradecer ao Luiz Sérgio Farias Machado, superintendente do Banco do Nordeste, nosso parceiro, patrocinador deste evento, o Roberto França, diretor de agronegócio do Bradesco, diretamente de São Paulo, e o Camilo Tononi, superintendente do Banco do Brasil no Ceará. A todos vocês, sejam muito bem-vindos. E, Roberto, agora o comando está com você. Obrigado, Enide, pelo convite, estar aqui com vocês. Mais um evento maravilhoso que você consegue promover, que só uma pessoa com a sua dedicação, com a sua resiliência, é capaz de organizar. Então, hoje estamos falando aqui de um painel bastante interessante, fontes de financiamento. Estou aqui com 3 grandes personalidades desse tema, né? O Luiz Sérgio Farias Machado, superintendente de negócio de varejo e agronegócio do Banco do Nordeste, uma instituição fundamental aqui para o desenvolvimento da região Nordeste brasileira. O Roberto França, que está lá em São Paulo, na Cidade de Deus, na sede do Bradesco, diretor do agronegócio, né, dessa instituição, também uma das maiores aqui do Brasil, que também tem uma importância muito grande para o setor. E o Camilo Tononi, que é superintendente do Banco do Brasil aqui no estado do Ceará. O Banco do Brasil é um líder no financiamento do agro e, portanto, assim, não tínhamos como ter pessoas mais gabaritadas para estar aqui com a gente, falando um pouquinho dessas fontes de financiamento, né? Eu queria começar lembrando o seguinte, que eu sempre costumo dizer quando tem reuniões de banco, se produzir melão é uma coisa difícil, você produzir, preparar, exportar, receber, fazer essa fruta chegar boa lá fora nos clientes, agradar seus clientes, não tem coisa mais difícil no mundo, no modo de ver, do que emprestar dinheiro, gente. Emprestar dinheiro é uma coisa complicada. Quem é que nunca perdeu um amigo aqui? Quem é que nunca brigou com um cunhado que emprestou dinheiro, né? Então a gente fala dos bancos, mas eu reconheço. Então, uma coisa que não é fácil, gente, é emprestar. Aliás, emprestar é fácil, difícil é receber, né? Mas, então, assim, eu admiro muito o trabalho que as instituições financeiras fazem em fomentar a economia brasileira, e aqui no caso, né, o agronegócio, acreditando no setor. Então, realmente, eu dou parabéns para vocês que estão aqui hoje representando suas instituições, que para mim são pessoas que são instituições que são assim, importantíssimas, né? Assim, são quase os heróis para nós, que a gente sabe que não é fácil essa atividade. Então, é um prazer para mim estar moderando aqui com vocês esse painel hoje, que é fontes de financiamento. Então, eu vou começar aqui direcionando aqui algumas perguntas, né, que a gente já preparou previamente. Vou começar aqui com o presidente aqui, vamos começar aqui com o senhor o senhor Luiz Sérgio Farias Machado, do Banco do Nordeste, né? Luiz Sérgio, eu queria que você desse uma explicadinha para nós, né,
A gente sabe que o Banco do Nordeste, ele gerencia, administra o FNE, que é um fundo constitucional, criado pela Constituição de 88, onde uma pequena parte do imposto de renda de todos é direcionada para o Nordeste, para esse fundo, para diminuir uma diferença social que a gente sabe que existe, é socioeconômica, da região Nordeste com outras regiões do Brasil, né? Então, como gestor do FNE, esses recursos têm sido aplicados anualmente, na sua totalidade, ou ocorre que alguns exercícios têm sobra desse fundo, não se aloca a totalidade dele? Boa tarde, inicialmente agradecer em nome do Banco do Nordeste o convite para participar dessa live, de um tema tão importante que é o financiamento rural. Inicialmente eu queria destacar que o Banco do Nordeste tem como principal fonte de financiamento o FNE, como foi destacado anteriormente, que equivale a 1,8% de tudo que é arrecadado no país, na forma de IPI e de imposto de pessoa física e jurídica, e que esse ano tem um orçamento aí de 26 bilhões. O Banco do Nordeste tem, sim, aplicado todos os anos o orçamento que tem destinado à nossa instituição. Apenas para citar um exemplo, no ano de 2018, nós tínhamos um orçamento aí de 29 bilhões, aplicamos 32 bilhões. Ano passado, chegamos na casa próximo de 30 bilhões, e esse ano temos um orçamento de 25 e deveremos ultrapassá-lo. Então, a gente tem, sim, aplicado na magnitude os recursos do FNE. Quando trazemos e fazemos um corte em relação ao agronegócio, os números ainda são mais alvissareiros, tá? Desde 2015, nós estamos ultrapassando o orçamento que foi previsto para o agronegócio. E quando eu falo agronegócio também, eu queria sintetizar o agronegócio, mas também e a agricultura familiar. Então, eu vou focar muito minha fala na questão do atendimento ao segmento rural, e aí é formado pelos agricultores familiares e agronegócio. Apenas para a dimensão de números, no agronegócio, e aí juntando com a agricultura familiar, nos últimos 5 anos nós aplicamos aí algo em torno de 35 bilhões. Mas muito mais que a aplicação e aqui o cumprimento do orçamento, isso é importante, eu queria destacar que a gente, como Banco de Desenvolvimento, a gente tem buscado atuar de forma diferenciada. O crédito é importante, ninguém tem dúvida. O crédito ele é capaz de gerar competitividade, sustentabilidade, inovação, mas como Banco de Desenvolvimento nós temos que estar sempre atentos se esse crédito de fato está melhorando os indicadores econômicos e sociais da região Nordeste. E nós temos aqui dentro do Banco do Nordeste uma estrutura chamada ETN, que é Escritório de Estudo Técnico Econômico do Nordeste, que realiza estudo para o Banco do Nordeste para que possa retroalimentar e modernizar a nossa política de atuação. Então, veja, no ano de 2019, o Banco do Nordeste ele aplicou, no total, e aí todos os segmentos, não só no agronegócio, 29,6 bilhões. Mas esses 29,6 bilhões significou um incremento de 11,6 bilhões na arrecadação tributária. Ou seja, se o recurso que vem para o banco é uma isenção tributária, advém de 1,8%, o Banco do Nordeste está comprovando que, através da aplicação do crédito, através do agente produtivo, que é capaz de gerar renda, que é capaz de gerar ocupação, a gente está retornando para a nação o valor que está sendo remetido para o Fundo Constitucional na forma de imposto. Então, nós recebemos, ano passado, algo em torno de 9 bilhões e devolvemos à nação 11,6 bilhões. Mas o mais importante é que os 29,6 bilhões geraram um aumento no valor bruto da produção de 118 bilhões. E quando fazemos um corte em relação ao agronegócio, esses números também são impressionantes. Ano passado, nós aplicamos 8,1 bilhões no agronegócio e permitiu um incremento no valor bruto da produção, portanto, mais renda circulando na nossa área de atuação de 32 bilhões. Isso significa maior geração de emprego, significa maior desenvolvimento, que é a nossa missão maior de atuar como Banco de Desenvolvimento na nossa região Nordeste. Ok, Luiz Sérgio, muito obrigado. Importante esses 2 pontos que eu ressalto aqui. Primeiro, essa ajuda à agricultura familiar, né? Eu acho que esse é um grande ponto que o Banco do Nordeste tem realmente de fomentar o pequeno mesmo produtor, que muitas vezes outras instituições financeiras acabam não tendo essa visão ou essa condição de atender, então é importante. E outro número que chama atenção, e isso é importante também, é que o FNE, então, ele é financeiramente e economicamente sustentável, né? Ou seja, esse 1,8 que é retirado
ao ele ser injetado e promover o desenvolvimento, ele gera um imposto novamente que retorna, então, de um modo geral, para o Brasil. Então, isso tira um pouquinho, às vezes, aquele preconceito que se tem muito lá no Sul, dizendo, esse dinheiro vai para o Nordeste e não traz benefício nenhum. Então, além de trazer benefício, ainda ele volta. Então, isso é muito importante a gente ressaltar. Camilo, eu queria aqui te dirigir uma pergunta que é basicamente para você e depois para o Roberto França, que seria o seguinte, né? Como nós estamos num seminário de logística e agronegócio, como vocês veem assim, a fonte de financiamento advinda dessa da antiga MP do Agro, né, que foi sancionada por a lei número 13.986, agora de 2020, que abriu novas fontes de captações do agro no mercado de capitais. Aliás, ontem, nem eu tive tempo de aprofundar, mas houve a derrubada de alguns vetos no Congresso, né? Então, como é que o Banco do Brasil está se preparando para essa nova forma de financiar o agro, que não seja o dia a dia, aquele custeio, o que já se tinha, mas realmente abrir e acessar o produtor, poder acessar o mercado de capitais, seja debêntures, com certificado de recebíveis. Como é que o Banco do Brasil está se posicionando em relação a isso? Luiz, boa tarde. Boa tarde ao Roberto, boa tarde ao Luiz Sérgio também, do Banco do Nordeste. Agradecer novamente o convite, a oportunidade de poder falar com todos que estão nos ouvindo. Também é muito bom poder falar sobre logística, sobre agronegócio. E, de fato, né, a Lei 13.986/20, ela vem para substituir a MP 897/19. O Banco do Brasil vem se preparando, sim, nós enxergamos isso com bons olhos. É uma excelente oportunidade de recursos para os nossos produtores. Eu destacaria aqui, Luiz, 4 pontos aí que a nova lei traz como vantagens aí, oportunidades para que o crédito possa chegar em melhores condições e também trazendo aí opções alternativas favoráveis aí para os nossos produtores. A primeira é a instituição de um fundo garantidor solidário. Isso aí tem o objetivo de facilitar a concessão de garantias aos credores, isso vai facilitar bastante, principalmente para os empréstimos. A criação do patrimônio rural de afetação, que é algo realmente aí que vai fazer muita diferença aí na concessão das garantias. A instituição da cédula imobiliária rural, a CIR, isso também traz aí uma captação com recursos. E a alteração da cédula do produtor rural, a CPR, a famosa CPR, que também passa por transformações, e com isso também é possível fornecer garantias, além da possibilidade de investidores estrangeiros poderem adquirir as cédulas, as CRAs aqui, e também esses títulos de garantias do negócio, da propriedade rural em si. Então, isso vai permitir, né, a partir do ingresso no mercado de capitais, a gente vai conseguir captar recursos aí, até de investidores internacionais, permitindo que o crédito tenha maior disponibilidade e melhor possibilidade também em recursos e valores, eu diria que até em preço, como é um item bastante falado no agronegócio também. Então, o Banco do Brasil, como grande parceiro do agronegócio, com a grande representatividade que nós temos, toda a nossa estrutura, a nossa diretoria de crédito, toda a nossa estrutura está preparada para estabelecer, para estar pronta em si para toda essa transformação que a Lei 13.986/20 trará aí de acesso ao crédito. Muito bom, muito bem, Camilo. Acho que para a gente que é produtor rural, fica contente de saber que está tendo todo esse movimento em favor de mais acesso a crédito, né? Isso realmente no final o que a gente precisa é que eles sejam mais em conta, possam baratear e, como você mesmo já disse aí, estrangeiros possam vir também comprar esses papéis, a gente poder fazer algum hedge muitas vezes e não estar à mercê muitas vezes aí de variações cambiais. Roberto França, vocês aí do Bradesco também já estão se preparando para adaptar essa lei à realidade do financiamento do setor do agro? Bom, Luiz Barcelos, boa tarde, né, Luiz Sérgio, do BNB, Camilo, do Banco do Brasil. Respeito muito as instituições de vocês, eu acho que vocês têm uma participação muito relevante no Nordeste e fazem um papel brilhante aí de financiar o agronegócio, seja a pessoa jurídica, a pessoa física, enfim. O Bradesco também, como banco privado, tem ganhado bastante representatividade no agronegócio. Como banco privado, a gente é o maior banco
em portfólio do agronegócio, né? O Banco do Brasil tem uma posição muito relevante, mas a gente é o segundo player já no mercado em termos de portfólio de agronegócio, operando todas as linhas, todas as fontes, desde os recursos obrigatórios. A gente tem mais de 10 bilhões de recursos obrigatórios que a gente também já aplica para o Pronaf, para o Pronampre, né, para a agricultura empresarial, que a gente chama de demais ou geral, enfim. Então, a gente já tem uma contribuição bastante grande no financiamento do agro. O Nordeste é um mercado que a gente está apostando muito agora, Barcelos. A gente tem 2 plataformas de agronegócio aí no Nordeste, tem 2 diretorias do Banco do Nordeste de varejo, uma delas é o Marcos Boll, outra é o Henrique França, fica no Ceará, fica no estado de Pernambuco, cobrindo o estado inteiro, enfim, tentando contribuir para a gente complementar essas instituições que fazem um bom trabalho. Sobre a MP 897, como o Camilo disse, que é a Lei 13986, enfim, ele citou do Fundo Solidário, é verdade, isso é um instituto novo que está sendo criado para tentar trazer novas formas de garantia, para que a gente não fique só na garantia real, ou na propriedade rural, na propriedade urbana, enfim, para poder ofertar recursos para os nossos clientes. Ele comentou do patrimônio de afetação, que a gente, em algum momento, vai poder segregar uma parte de uma propriedade para vincular uma garantia. Então, essas coisas todas são bastante novas, que a lei trouxe, modernizou essa modalidade de título, né? Porque o que a gente está falando muito mais aqui é o título, mas eu já digo, Barcelos, os bancos já têm uma posição muito relevante em títulos do agronegócio, complementando todos os recursos que já financiam o agronegócio. O Banco do Brasil, com a poupança rural, já tem uma cobertura muito grande. Os bancos privados que trabalham com os recursos obrigatórios também já têm um papel bastante relevante. Eu acho que o financiamento bancário do agronegócio já está aí na casa dos 350 bilhões, e cada um de nós aqui temos uma participação, o Bradesco tem em torno de 10%. E enfim, a lei trouxe novidades e facilidade para novos players, novos entrantes ao mercado. Então, o investidor estrangeiro vai poder comprar uma CPR em dólar e financiar um produtor que, na verdade, tem atividade mais ligada ao dólar. CPR é uma complementação ao financiamento já do crédito rural. Hoje, a CPR, por ser mais flexível, não ter tanto regramento lá do MCR, a gente consegue um prazo mais longo, consegue, na verdade, atender o produtor em demandas de investimento, em demandas de ampliação de área, né, da propriedade dele. Enfim, é um capital adicional para uma atividade agrícola que vem para complementar. Então, o que a lei de verdade está trazendo é uma facilidade para outros credores virem para o mercado, e quando outros credores vêm para o mercado, vem mais oferta de crédito, vem redução de taxa de juros. Então, vem aí um pouco mais de competição para nós que já somos players bem relevantes desse setor. Então, vai poder entrar as assets, vai poder entrar investidor estrangeiro, e a lei também acabou trazendo facilidades da operação. Então, eu vou poder fazer registro eletrônico numa CPR, eu vou poder fazer uma assinatura eletrônica, e tudo isso está sendo construído agora, né? Os bancos estão trabalhando intensamente dentro de casa, com seus processos, para levar opções digitais de acesso de recursos. As agtechs vão vir também ofertando crédito lá na relação do produtor rural com as revendas, que tem uma parte importante do financiamento ainda do produtor rural feito por quem vende insumos agrícolas. Então, esta lei de verdade vai trazer mais competição para nós, instituições financeiras que já estamos atuando bastante, né, com posições bastante relevantes nesse setor, mas, enfim, que a gente entende, tem mais concorrência vindo para nós, isso é bom, e o produtor rural vai se beneficiar porque ele vai ter mais oferta de crédito em condições melhores para poder financiar a atividade agrícola. Legal, obrigado, Roberto. Realmente é isso mesmo. Acho que abre possibilidade de outros investidores virem, né, e fomentar, né, e irrigar a produção agrícola. E, como você disse, quanto mais concorrência, né, isso faz com que todo mundo melhore, né? Que ótimo isso. Bom, continuando aqui, vou fazer uma pergunta também que vale para todos, que eu acho que é uma curiosidade de quem está nos ouvindo aqui, acho que pode, sim, se aproveitar muito disso. Vou começar com o senhor Luiz Sérgio, Banco do Nordeste, e a pergunta seria assim: das linhas que sua instituição financeira opera, qual tem o melhor custo-benefício
para quem quer iniciar um empreendimento e precisa de recursos para investir e ter capital de giro? Eu sei que isso varia um pouco de acordo com a atividade que ele vai abrir, mas, assim, de modo geral, uma pessoa que ainda não tem familiaridade para uma operação mais estruturada, qual que é aquela que o senhor recomendaria dentro da instituição que ele pudesse utilizar e começar o negócio e, assim, que seja um negócio lá na frente sustentável, que depois ele não fique muito amarrado seja uma coisa que tenha um bom custo-benefício? Com certeza, hoje a linha de crédito melhor que nós temos para operar, e eu diria que talvez seja a linha de crédito melhor para operar em todo o Brasil, é o Fundo Constitucional, que é operado no Norte através do BASA, no Centro-Oeste pelo Banco do Brasil e no Nordeste pelo Banco do Nordeste. O Fundo Constitucional ele tem bom expor taxa de juros, são as menores taxas de juros do mercado. Apenas para ilustrar, isso varia em função de ser investimento, ser custeio ou ser comercialização, mas varia aí de uma taxa de juros de 4,4% ao ano até 5,6%, dependendo do porte do produtor. Portanto, se trabalhar mesmo com a Selic baixa, que está com 2%, nós estamos falando aí de juro real de apenas 2,5% a 3% ao ano. Agora, o mais importante da linha de crédito, eu queria chamar a atenção, é a forma como a gente tem que aplicar esse crédito. E a gente tem que buscar o crédito cada vez mais para agregar inovação, para agregar produtividade, para agregar competitividade ao agronegócio e à agricultura familiar. Afinal, o Brasil tem dado exemplos ao mundo de como podemos crescer com produtividade sem aumentar a área. O número demonstra que, nos últimos anos, a produtividade aumentou 390%, enquanto a área aumentou apenas 33%. Então, o banco, nesse sentido, o banco tem incentivado a utilização do crédito que agregue fator diferencial de competitividade. Nós temos hoje uma linha de crédito chamada FNE Agro Inovação, que é uma linha que visa, acima de tudo, levar a inovação ao campo. E através dessa linha nós podemos financiar veículos aéreos não tripulados, sistema de automação, sistema de controle, sistema de monitoramento de animais, máquinas autônomas, tudo aquilo que de fato é inovador por campo. E principalmente nessa linha nós podemos financiar a conectividade. Hoje o campo, talvez um dos maiores gargalos para a inovação crescer com a velocidade que nós queremos no campo, é a questão da conectividade. E esse FNE Agro Inovação ele financia também a conectividade no campo. Existe um outro programa que tem tido um sucesso muito grande na nossa região, que é o FNE Sol, que nós financiamos para os produtores rurais a possibilidade de eles implantarem energia solar em suas propriedades. E esse produto ele tem uma engenharia reversa, em que o produtor paga o valor da prestação muito aproximado do valor que ele paga à concessionária de energia. E com uma grande vantagem, aproximadamente 6 a 8 anos, que é o payback, ele já paga todo o financiamento e aí passa a consumir energia de forma quase que gratuita por mais 20 anos. Isso gera diminuição de custos, isso gera a melhoria da rentabilidade da propriedade e, portanto, competitividade. E como nós estamos também falando numa Câmara de Logística, é importante destacar que o banco tem um programa denominado FNE Infraestrutura, e que um dos objetivos desse FNE Infraestrutura é dotar condições para que o agricultor possa escoar sua produção. Todos nós sabemos que hoje, basicamente, o escoamento da produção agrícola, 60% a 65%, se dá por via terrestre, por rodovias. E que existe, nesse caso, uma perda aí, algo em torno de 10% a 15%. Então, o banco tem incentivado, através desse programa FNE Infraestrutura, a realização de parceria público-privada para a construção de rodovia, para a construção de portos, aeroportos, para a construção de armazéns, para a implantação de energia eólica na nossa região, de energia solar. E um dado interessante, agora em agosto, nós tivemos um recorde, em que no dia 12 de agosto, se eu não me engano, toda a energia eólica gerada na nossa região daria para abastecer toda a necessidade da região Nordeste. E hoje, aproximadamente 90% de todo o parque eólico da nossa região, e parques solares, foram financiados pelo Banco do Nordeste. Apenas para darmos a grandeza, de 2006 até 2019, nós aplicamos somente nesse programa 33,3 bilhões. Portanto, o produtor e a produtora que esteja localizado na nossa região, que queira crédito com taxa de juro adequada, com prazo adequado, procure o Banco Nordeste, que nós temos lá
o Fundo Constitucional do Nordeste. E é bom destacar, já que nós estamos falando para todo o Brasil, às vezes quando se fala em Nordeste, nós não temos uma dimensão do que é o Nordeste. O Nordeste tem hoje áreas como o Cerrado do Piauí, o Cerrado do Maranhão, o Cerrado da Bahia, que tem produtividade iguais ou superiores às produtividades de qualquer lugar do Brasil, como Mato Grosso. E a área de extensão que o banco atua é muito grande, é uma área de 1.960 municípios, envolvendo uma população de 55 milhões de pessoas. Então, nós trabalhamos do Cerrado à área do semiárido, que é 60% da nossa região, onde se concentra fortemente a agricultura familiar. Mas também tem áreas irrigadas, como, por exemplo, o Vale do São Francisco, onde hoje é possível obtermos até duas colheitas e meia, em média, da cultura de uva. Então, a fonte de financiamento que propicia a maior relação benefício para o nosso cliente, para o nosso produtor, é o Fundo Constitucional do Nordeste, denominado FNE. Ok, muito obrigado, Luiz Sérgio, pelo esclarecimento, muito importante, foi esclarecedores mesmo. E Camilo, Banco do Brasil, o que você teria aí de conselho para quem está começando? Qual é a linha de melhor custo-benefício? O que você daria de recado para quem está aqui atento, querendo saber como é que eu começo a entrar nessa vida empresarial se eu não tenho capital de giro, tem que investir? O que vocês diriam? Bacana, Luiz. A gente tem visto quanto que o empreendedorismo tem crescido no Brasil, né? A própria questão da busca pelo emprego tem permitido que as pessoas tenham cada vez mais buscado aí abrir seu próprio negócio. E a pandemia veio aí realmente para pôr à prova toda essa capacidade de empreender, toda essa capacidade de se manter vivo em um momento em que nós passamos aí por bastante dificuldades, principalmente quando tivemos aí uma quarentena que teve principalmente os pequenos negócios bastante afetados. Muitas pessoas tiveram que se reinventar, muitas pessoas tiveram que refazer o seu modelo de negócio. Eu diria que nós aceleramos aí um e-commerce, uma venda digital em 50 anos, basicamente, aí, em um momento que nós tivemos aí 4 meses mais duro de quarentena. E aí eu te falo que o Banco do Brasil está muito atento a isso, a partir do momento em que nós temos condições para quem está começando e permitir que essas pessoas tenham acesso não só ao capital de giro, mas a outras fontes também que permitam que esse negócio se mantenha de pé. E aí, quando eu falo isso, nós falamos também, basicamente, de opções para recebimentos. O Banco do Brasil, a partir da participação que nós temos em conjunto com o Bradesco dentro da Cielo, nós trabalhamos muito as alternativas para os recebíveis e para que as pessoas possam receber por meio de uma solução disponibilizada via Cielo, chamada Superlink, que hoje a pessoa não precisa sequer mais ter que abrir um site e-commerce, basta que ela tenha uma rede social ou que ela tenha um bom cadastro de pessoas ali no seu WhatsApp, e aí ao enviar esse catálogo de produtos, ela pode efetuar essa venda por meio de um link que é enviado por celular ou por e-mail, que tem toda a segurança transacional, permitindo que ele possa realizar essa venda. E já por meio dessa parceria, ele passa a ter acesso à logística e distribuição da Log. E com isso ele consegue entregar para todo o Brasil, ele consegue entregar, essa logística acontece de forma muito prática e a venda de forma muito segura. Então, quando a gente fala, Luiz, em começar um negócio, não só por meio da disponibilização do capital de giro, mas também por soluções que permitam essas empresas iniciarem com pacotes de atratividade para abertura da conta, para quem ainda não é cliente do Banco do Brasil, com isenção do aluguel da máquina, como falei, da máquina Cielo, ele passa a ter uma isenção também por essa máquina que vai permitir que ele tenha, que ele melhore, que ele aumente as suas vendas, que ele possa, inclusive, fazer vendas à distância. E quando nós falamos em capital de giro, nós revisitamos o nosso portfólio de capital de giro recentemente, e nós alteramos, nós temos nossas operações, elas hoje permitem uma carência de 6 meses, e com isso, os nossos micro e pequenos empresários, ao iniciar essa operação, eles podem ter a segurança de 6 meses de carência para começar a repor capital de giro. O que nesse momento, principalmente aí de pós-pandemia, que a gente já começa aos poucos com essa retomada, em algumas regiões até um pouco mais acentuadas, né, alguns estados ainda sofrem um pouco mais. Aqui, especificamente, o Ceará, em que nós estamos falando, nós tivemos aí um pico muito forte aqui na cidade de Fortaleza, região metropolitana. Hoje, isso já está mais estabilizado. Tivemos aí um período um pouco mais difícil no Cariri, que começa também a retomar, e região de Sobral, e isso
a gente sabe que pensando, observando isso, não só prorrogando as operações daqueles que já existem, o Banco do Brasil prorrogou e, inclusive, está prorrogando até o dia 30 de setembro todas as operações ativas que existem hoje no banco. Então, os empresários tendo essa possibilidade de prorrogar por 60 dias aí os seus vencimentos, mas também para as novas operações, nós temos carências a partir de 6 meses, com taxas de juros aí a partir de 0,77 prefixadas, podendo também, de acordo com o risco, de acordo com o relacionamento, de acordo com as garantias, e também precificando aí outras condições, como, por exemplo, taxa pós, aproveitando esse momento de baixa da Selic, podendo, inclusive, ter condições até mais atraentes para isso. Então, nós temos, sim, temos feito um trabalho de especialização do modelo de relacionamento do Banco do Brasil. Recentemente, nós criamos agências especializadas para atender pessoas jurídicas. Aqui no estado do Ceará, nós temos 5 agências, e essas agências atendem especificamente empresas essas que têm um time de consultoria. Nós entendemos muito que só o crédito não é suficiente. É importante levar consultoria para as empresas, para os empresários, para que eles possam, de fato, ter o crédito na medida correta. Eu costumo usar muito, Luiz, uma expressão para o crédito, nós comparamos muito internamente aqui, o crédito ao remédio. Se você toma uma dose muito pequena, ele não vai fazer efeito para aquele problema de saúde que, porventura, você está apresentando ali. Mas também, se você toma uma dose muito grande, você corre o risco de transformar aquele remédio num veneno, e aí você pode ter um problema mais para frente por excesso do crédito que compromete a tua capacidade de pagamento. Então, o banco, muito atento a isso, o nosso time tem, sim, levado as melhores condições e tem sempre se preocupado em levar, se é realmente uma necessidade de financiamento, se é uma necessidade para investimento, para que não haja o desvio, muitas vezes, de finalidade do crédito, que corrói definitivamente o fluxo de caixa da empresa. Então, temos também linhas de financiamento, e destaco aqui o BB Financiamento, que é uma linha de recurso próprio do Banco do Brasil. Como foi falado pelo Luiz, do Banco do Nordeste, nós também fazemos financiamento para energias fotovoltaicas, nós também temos com prazos de até 120 meses, carência de até 12 meses com recurso próprio. Isso, nós sabemos o quanto que o FNE é importante, quanto o Fundo Constitucional é importante para o desenvolvimento do Nordeste, mas nós sabemos também que, em alguns momentos, a velocidade também é importante para os empresários, a velocidade também é importante para os produtores. E aí eu destaco a estrutura que nós temos do Banco do Brasil, que permite uma agilidade, um atendimento rápido, com condições também muito atrativas, que permitem que, naquele custo de oportunidade, que naquele momento, os nossos produtores e os nossos micro e pequenos empresários também tenham acesso ao crédito de forma rápida, de forma desburocratizada também. E sempre lembrar, quanto mais recursos à disposição, sempre muito bom. Então, se há possibilidade de acessar o recurso constitucional, ótimo, vamos acessar, mas também vamos acessar os recursos próprios que estão disponíveis nos bancos. Nós temos taxas atrativas também a partir de 2,75 no crédito rural. Isso permite também que os nossos produtores, eu falo 2,75 ao ano para os produtores rurais, para que eles possam também desenvolver sua atividade, para que eles possam também, a partir do crédito, crescer e fomentar sua atividade, aumentando cada vez mais a sua produção e sua produtividade. Ótimo, Camilo. Boa comparação aí do remédio. Acho que isso é bem didático, as pessoas têm que ter essa noção, porque muitas vezes, até a gente que é empresário já há muito tempo, acaba também fazendo besteira, tomando um remédio na dose errada, né? E acaba errando, às vezes, muitas vezes, tomando uma dose excessiva, e depois a gente acaba sofrendo para poder se adequar. Então, isso é um recado bacana para quem está nos ouvindo. E Roberto, o Bradesco, como é que o Bradesco vê e como é que ele também orienta, assim, o que você diria, em nome da sua instituição, essas pessoas aí que realmente agora, mais do que nunca, a pandemia está estimulando e botando o pessoal para ser criativo e começar seus próprios negócios. Como é que você vê isso? Barcelos, você vê que a nossa missão aqui está difícil em competir com o BNB e com o Banco do Brasil, né? Com os fundos constitucionais e com toda a competência que eles têm, a gente tem que preparar bem a nossa turma. Então, é um pouco isso que a gente faz. Como a gente tem 2 diretorias, né, no Nordeste, cobrindo todos os estados, a gente colocou as plataformas também com gerentes especializados em agronegócio, inclusive a gente trouxe agrônomos, né, que já trabalharam dentro da atividade
agropecuária, trabalharam em empresas que vendem insumos agrícolas. Então, a gente trouxe gente que conhece a atividade do agronegócio, justamente para fazer o que o Camilo disse, é tentar dar consultoria aos nossos clientes, seja, né, os clientes da economia, enfim, do produtor familiar, enfim, o pronafiano, aquele produtor menor. A gente tem feito um trabalho também para avançar nas linhas do Pronaf, como o Camilo disse, seja para custeio, seja para investimento. E o Bradesco também, como opera com recursos obrigatórios, lá as exigibilidades, eu também tenho condições de atender produtores pequenos, familiares, aqueles que estão começando, em linhas a taxa de 2,75 ao ano. Tem um tipo de produtor, dependendo da cultura, com 2,75 ao ano, e tem aquele produtor que também já está mais bem estabelecido, provavelmente em grãos e alguma atividade de pecuária, que a gente consegue atender com taxa de 4% ao ano. Então, assim, uma mensagem que eu deixo bastante claro aqui, Barcelos, a gente atende muito bem hoje o setor industrial e a agricultura de pessoa jurídica no Nordeste. Acho que a gente tem uma participação muito relevante, mas a gente fez um trabalho bastante intenso e avançou muito para a agricultura familiar e o médio produtor. Então, a gente está ganhando market share, a gente tem um trabalho intenso feito nas redes do Bradesco, nas agências do Bradesco, consultoria das nossas plataformas, tentando chegar nesse produtor que está em início da atividade, que está começando agora a atividade, né, agropecuária. Eu até peguei alguns slides feitos aqui pelo nosso departamento de economia. A renda agrícola no Nordeste cresce muito forte. Tem vários estados que têm crescimento da renda agrícola em mais de 80%, né, comparado ao ano passado. Enfim, você tem aqui a Paraíba, você tem o Piauí, o Ceará, Maranhão, todos os estados do Nordeste têm ganhado renda agrícola, porque a pandemia, na verdade, afetou vários setores. E o setor que menos foi impactado no Nordeste, e mostrando aqui pelos números do nosso Departamento de Economia, é o setor agropecuário. Então, é onde a economia está acontecendo, é onde a atividade econômica está acontecendo, e é onde a gente quer ganhar market share, quer ganhar espaço, quer ganhar, né, volume de crédito dentro desse nosso portfólio de clientes, que é muito grande. Então, o que eu digo, para deixar aqui uma mensagem clara, a gente trabalha muito bem com o agricultor familiar, tanto nas linhas de custeio e nas linhas de investimento. Eu tenho que trabalhar com os programas agrícolas do BNDES, que muitas vezes tem um patamar de taxa semelhante ao que os fundos constitucionais também oferecem. Então, tem lá a linha do Moderar, tem o Moderfrota, a gente tem o Moderagro, tem o Nova Agro, tem as linhas do ABC, que é aquela linha para poder fazer ampliação de áreas e poder, né, agricultura de baixo carbono. Enfim, tem todos os programas do BNDES e a gente opera para todos os segmentos da agricultura, para o pequeno, médio e para o grande, e a gente compete com o Banco do Brasil, que o BNB, com estas linhas, né? Então, a gente também tem opções de investimento, e a gente, de verdade, como um banco de varejo, né, com uma rede muito forte no Nordeste, a gente vem complementando os nossos concorrentes aí, que eu respeito muito. Então, e o que me deixa feliz aqui, Barcelos, é que cada banco tem as suas competências, tem os seus recursos, as suas fontes, e o que me parece é que a gente está tendo uma grande oferta de crédito para todas as demandas dos nossos produtores. Então, tem produtor que precisa lá do BNB por uma especificidade, que tem relacionamento com o BB, mas certamente tem muito produtor que tem um relacionamento com o Bradesco já duradouro, e a gente está investindo muito em processos para poder facilitar o acesso de recursos pelas nossas mídias digitais, processos facilitados, né? Então, eu consigo hoje fazer uma operação de custeio dentro do banco num prazo de 2, 3, 4 dias, que eu já libero recursos para o produtor. A gente acabou, né, o ano safra começou agora, a gente está liberando recursos desde o primeiro dia de julho, quando começou o plano safra, com a modalidade de Pronaf, com a modalidade de Pronamp com taxa de 5% ao ano, e para os demais com taxa de 6% ao ano. E toda a complementação que eu te disse desses recursos dos títulos do agro, enfim, a CPR é uma delas, enfim. Então, temos portfólio aqui para todos os clientes, e certamente o Bradesco está no mercado, que é trabalhar bem o agronegócio, está ampliando a sua carteira, e com certeza a gente vai ser percebido em breve como um banco de agronegócio muito especializado, enfim, como das melhores opções de banco privado para os nossos clientes aí no Nordeste. Legal, Roberto, bacana a sua mensagem, bom saber, assim, óbvio, vocês não têm o mesmo funding que tem o Banco do Nordeste, o Banco do
Brasil, então realmente você tem que se superar de outros lados, né? E como vocês têm uma carteira muito grande, é um fato, e o fato então está demonstrando que vocês têm superado de alguma forma, se não é o custo mais baixo, ou na agilidade, ou no relacionamento, de alguma forma vocês estão presentes. Então, é muito bom saber. E vamos complementando uma coisa que você disse do Nordeste aí, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tem batido muito na tecla ultimamente que o Nordeste é a nova fronteira do agro. É realmente aqui que a coisa vai começar a se desenvolver mais agora. Você pegar o Sul e o Sudeste, já chegaram onde podiam chegar. É a mesma coisa que o Centro-Oeste, só tem o Norte e o Nordeste. O Norte, nós sabemos que tem uma limitação gigantesca por conta da questão ambiental. Então, realmente, o Nordeste tem tudo para se desenvolver do agronegócio aqui. Bacana. Eu vou dar uma pequena modificada agora no teor das perguntas, fazer umas perguntas assim, um pouco mais, as perguntas de rua. E queria aqui começar com você, já, Roberto, já estamos com a palavra, você com a palavra, ressaltando o que eu disse no começo, que prestar dinheiro não é fácil. Mas tem um ditado que diz que banco só empresta guarda-chuva em dias ensolarados. Como é que você vê isso? É verdade mesmo? Não é? Como é que um banqueiro pode lidar com essa situação de ter que emprestar com dinheiro, ter que receber, e quando as pessoas precisam do guarda-chuva é porque está chovendo, e aí como é que vocês lidam assim, com essa situação, e como é que você olha esse tema, sobre a ótica? Eu quero considerar, assim, tem esse dito, mas esse dito acho que, na verdade, ficou mais pelo ditado do que os números, a comprovação numérica. A comprovação numérica mostra que os bancos crescem em portfólio de crédito todo ano, né? No agronegócio, a gente cresceu mais de 40% da safra 19-20 para 20-21. Então, a gente, na verdade, aumentou bastante o nosso portfólio. Então, a gente vem, de alguma forma, contrariando esse dito popular que o banco, né, só dá o guarda-chuva em dias de sol. Até vai me remeter, porque provavelmente os meus colegas vão comentar a mesma coisa. Hoje a gente tem uma operação que a gente chama de Operação Guarda-Chuva. É uma garantia única, onde a gente constitui uma única vez uma garantia, seja uma propriedade rural, uma propriedade urbana. Então, cria-se o registro desta garantia e aí a gente faz a operação de custeio, faz a operação de modern frota de investimento, faz uma operação, outra de custeio, enfim, faz uma CPR e vai linkando numa única garantia. Então, o que a gente tem hoje, de verdade, como um novo produto inovador, até isso foi normatizado nos últimos 2 anos, é a estrutura guarda-chuva, que de verdade veio para até contrariar um pouquinho. Então, tem uma operação que os bancos trabalham, que é uma única garantia, que a gente chama de guarda-chuva, e faz várias operações de crédito com a mesma garantia que já está registrada, que já teve lá o custo do registro. Então, enfim, eu acho que a gente, como banco, está melhorando nossos processos de score, os processos de aprovação de crédito. Os bancos têm melhorado muito as linhas de crédito. Por exemplo, a gente tem aqui um processo de avaliar o fluxo de entrada de recursos dos nossos clientes e a gente atribui limites de crédito com base nesses fluxos de entrada de recursos na conta do nosso cliente. A gente não se resume olhar só para o imposto de renda dele, só para a renda agrícola que ele apresenta, ou enfim, a outra renda, né, da outra atividade que ele tem, justamente para melhorar, né, o processo de aprovação de crédito e conseguir ofertar mais crédito para qualquer tipo de cliente, né, Barcelos? A gente... E os bancos têm que fazer isso, têm que melhorar seus processos, porque a competição é grande. Então, a gente tem, além de eu ter o Banco do Brasil, o BNB e todos os demais bancos privados, vem vindo aí as fintechs, né, que são novas empresas que ofertam crédito, criando novos modelos de ofertar crédito. Então, a gente tem que deixar esse dito para trás e, de verdade, melhorar nossos processos para poder ofertar a linha de crédito correto, no tamanho correto, no momento correto que o nosso cliente ou produtor rural precisar. Então, acho que a gente já contrariou esse dito popular e acho que meus colegas aí vão me complementar nesse sentido. Legal, Roberto. Obrigado. Eu mesmo tenho uma operação como essa aí do guarda-chuva, né? Você hipoteca a sua fazenda e faz várias operações ali com o Banco do Brasil. É isso mesmo. Camilo, com relação ao Banco do Brasil, essa pergunta mais assim, popular que eu queria fazer para você era a ponderação seguinte. O Banco do Brasil é um banco de fomento, né? Assim, principalmente, né? Um grande conhecedor, um grande banco que tem esse perfil de fomentar, né? A economia e alguns setores.
E aí, às vezes, a gente vê o resultado anual do banco, um lucro enorme, estrondoso. Sei que o banco é listado, né, em bolsa e precisa dar um retorno para os seus clientes, né, para os seus investidores, acionistas. E aí, quando você tem um lucro muito alto, não significa que os juros foi muito alto para aquele cliente que poderia ter pago um pouquinho menos de juros, poderia ter respirado um pouquinho mais, e o banco teria menos lucro, mas mesmo assim teria uma sustentabilidade financeira. Como é que você vê, assim, dosar esse... Eu vou ver a dosagem que o empresário tem que tomar para o remédio ali, né? E a dosagem do custo. Eu sei que também isso flutua muito, é custo Brasil, depende do fundo que vem, então uma série de... Mas como é que vocês conseguem dosar para que os juros não seja ali sufocante, mas também que você consiga pagar suas contas e remunerar bem o seu investidor? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto. Luiz, muito boa pergunta, e por vezes há sempre essa pergunta. E aí eu sempre utilizo uma outra pergunta, muitas vezes, para responder, né? Você aceitaria, por exemplo, que o Banco do Brasil, o seu Banco do Brasil, e que nós levamos com muito orgulho o nome do país, que ele não desse um resultado positivo? Que, por exemplo, o governo tivesse que, ao final de um ciclo, de um exercício anual, ele tivesse que aportar recursos porque o Banco do Brasil não teve condições de se sustentar e de ser autossuficiente. E aí eu te falo, Luiz, que isso já aconteceu num momento, tá? E isso hoje não seria mais aceitado, não seria mais aceito pela sociedade em hipótese alguma. Em determinado momento aí da história do Banco do Brasil, nós sabemos que o Banco do Brasil é uma empresa que tem mais de 200 anos, é o primeiro CNPJ constituído oficialmente do país, nós temos lá o 0001, né, o nosso CNPJ, e durante um determinado momento isso aconteceu. E o banco vem passando por toda uma reorganização da sua estrutura. E essa reorganização da sua estrutura envolve em todas as áreas, não só no agronegócio, mas nas pessoas físicas, nas pessoas jurídicas, no mercado de capitais. Nós estamos nos consolidando aí no mercado de capitais também. Recentemente nós participamos da oferta pública do follow-on da Petrobras, e nós nos consolidamos como a principal agente distribuidor das ações da Petrobras, marcando e mostrando que o nosso varejo é muito forte e que o Banco do Brasil, a partir da sua capilaridade e presença nos diversos municípios do país, por meio das suas estruturas de agências, ele tem conseguido fazer esse trabalho. E aí, voltando para o que você me perguntou, eu diria para você que hoje nós temos taxas extremamente atrativas, tanto que, na última baixa da Selic, ao termos aí no dia 5/8, a redução da Selic, automaticamente o Banco do Brasil já também baixou as suas taxas. Isso foi amplamente divulgado na imprensa. E o banco, sim, ele opera com taxas baixas e ele opera com taxas adequadas ao momento, ao risco e ao negócio em si. Então, por que nós temos um resultado, muitas vezes, aí, que é um resultado importante? Primeiro, porque nós temos um volume muito alto de negócios. O Banco do Brasil é um banco muito grande. Nós estamos aí, juntamente com o Bradesco, entre os maiores players do país, e isso permite que nós tenhamos um volume alto de carteira. E esse volume alto de carteira nos permite gerar um resultado maior. Mas nós temos um desafio frente a esse volume alto de carteira. E que desafio é esse? Manter o controle dos gastos. E o Banco do Brasil vem trabalhando muito a eficiência operacional. Então, nós somos um banco que temos aí recebido vários prêmios em inovação. Para você ter uma ideia, por 2 anos seguidos, o Banco do Brasil recebeu o prêmio de banco mais inovador do país. O Banco do Brasil, um banco de economia mista. Por quê? Porque nós estamos trabalhando os nossos processos para melhorar, otimizar os nossos resultados. E aí eu trago um dado para você. Em 2019, o banco apresentou um lucro líquido de 17,8 bilhões. E eu te trago mais um dado, só de investimentos feitos no programa do Bolsa Família foram 32,9 bilhões aplicados. E aí, Luiz, quando a gente fala do Banco do Brasil, que nós temos como acionista majoritário o governo federal, todo o lucro que o Banco do Brasil tem, ele se reverte em ações que são empregadas de volta para o desenvolvimento do país. Assim como o Luiz Sérgio falou, da utilização dos recursos do Fundo Constitucional, a partir do momento que o Banco do Nordeste realoca esses recursos e voltam como benefícios para a sociedade, o Banco do Brasil também. À medida em que os resultados e os lucros são distribuídos e o acionista majoritário é o governo, nós também ajudamos e contribuímos para que as políticas públicas, para que o desenvolvimento, para que as ações do governo possam acontecer, à medida que, como instituição, nós apresentamos um resultado positivo
permitindo que esse dinheiro seja realocado na sociedade, que esse dinheiro seja realocado nos programas que são desenvolvidos pelo governo. Então, eu diria para você que o resultado apresentado pelo banco é um resultado que nós acreditamos realmente que nos permite ter condições competitivas e durante muitos momentos, inclusive no momento dos momentos mais difíceis, nós nos consolidamos e participamos ativamente de um movimento forte de contenção dos juros. Há uma tendência, em alguns momentos, principalmente em crises, a se subir os juros, haja vista que o risco também sobe, então, consequentemente, isso eleva os custos. O Banco do Brasil tem sido sempre um parceiro e tem sido sempre um agente para permitir que essas operações se mantenham em condições adequadas ao momento. Então, eu te diria que não é só os juros, mas é todo um composto de eficiência que o Banco do Brasil vem trabalhando, é um composto de organização. Nós temos tido uma gestão muito responsável e os nossos profissionais constantemente, o nosso presidente recentemente na divulgação do resultado agora do trimestre, ele fez questão de falar o quanto que para ele foi satisfatório, o quanto que para ele foi motivo de orgulho. O nosso presidente Rubem Novaes, que está nos deixando daqui a alguns dias, ele já anunciou isso publicamente. Ele falou que uma das grandes surpresas que ele teve ao chegar no Banco do Brasil foi encontrar o corpo funcional que ele encontrou com a capacitação, com a qualificação e com toda a estrutura que o Banco do Brasil tem, com toda a condição que o Banco do Brasil tem. Então, eu diria para você que esse resultado que nós apresentamos ele é motivo de satisfação para o banco e para a sociedade. Porque eu te falo, independente de ser funcionário do Banco do Brasil, como cidadão, eu também não aceitaria que uma empresa de economia mista, uma empresa em que o governo participe, com o sócio ativo desse prejuízo. Eu não aceitaria. Então, nós também não aceitamos, e por esse motivo o Banco do Brasil tem passado essa transformação, e isso tem se refletido em agilidade, em condições, em preço para os nossos clientes, e o que isso tem sido demonstrado aí nas nossas operações. Ok, Camila. Ok, muito obrigado. Eu concordo também. Eu sou também partidário do equilíbrio fiscal. Acho que nós estamos aí em uma luta hercúlea para tentar equilibrar. Infelizmente, a pandemia bagunçou essa meta, né? Eu acho que o Paulo Guedes estava tentando, né, ao máximo. O país não podia sobreviver, não podia ter sustentabilidade tendo um déficit de 150 bi por ano. Mas, infelizmente, pegou esse ano com redução da atividade econômica, reduz a arrecadação e aumenta os gastos. Não tem como você não cuidar da saúde numa situação dessa. Então, e aí, óbvio que quando um banco, vamos dizer assim, público, como é o Banco do Brasil, toma prejuízo, isso não é bom. Eu também concordo que não prejuízo jamais, né? Acho que a gestão tem que estar aí para ter lucro, né? Mas muito bom. Então, eu queria passar agora aqui para o Luiz Sérgio. Sérgio, vou fazer uma pergunta aqui para você, que está um pouco mais também, falando um pouquinho dessa pandemia, né? Desse mundo pós-pandemia, como é que nós vamos estar agora depois dessa nova realidade? O Brasil e o mundo estão vivendo situações que nunca viveram antes da nossa geração. É uma coisa que eu digo que nenhum economista, por melhor que seja, teve em sua cadeira acadêmica em Harvard, em Chicago, em qualquer outro lugar do mundo, uma matéria chamada Como Cuidar do Mundo numa época de pandemia, né? Ninguém ensinou isso em escola nenhuma, vamos ter que aprender um pouco na prática. Como é que o Banco do Nordeste está vendo esse desafio, né? Ainda mais aqui, saindo um pouquinho do agro, nós estamos no Nordeste, onde o turismo é muito forte, né? O turismo é uma economia gigantesca aqui para a nossa região. E agora é o setor que mais sofre, né? Como é que vocês vão conseguir socorrer esse setor, e muitas vezes de pequenas pousadinhas, do pequeno restaurante, né? Daquele que tem uma lojinha de artesanato? Como é que o Banco do Nordeste está se preparando para enfrentar essa retomada aí tão necessária, e o banco sendo o vital para o Nordeste? Como é que você vê isso, Luiz Sérgio, por favor? Luiz, muito obrigado pela pergunta, muito atual. Antes de responder diretamente a sua pergunta, eu só queria complementar, que é o exemplo dos nossos parceiros aí, Bradesco, Banco do Brasil. Nós também temos uma preocupação muito grande de gerar comodidade ao nosso cliente. Então, o nosso banco, ele ingressou realmente na esfera digital. Hoje nós temos N ferramentas que colocamos à disposição dos nossos clientes do agronegócio, o cliente do turismo, o cliente do segmento urbano, onde é possível ele fazer quase toda a sua operação de meio digital, através do seu mobile, através da própria internet bank do Banco do Nordeste.
E nós temos uma modalidade muito interessante chamada Planta Nordeste, que é uma modalidade voltada para o custeio agrícola, que é um custeio agrícola rotativo, é tipo um cheque. O cidadão paga, ao pagar, ele já renova automaticamente aquela operação, desde que ele pague em dia, inclusive com a possibilidade até de ter mudança no tipo de cultura, no valor, sem necessidade de um custo adicional. Da mesma forma, nós temos hoje o que nós chamamos internamente de limite de crédito de garantia hipotecária, que é o valor de uma hipoteca, a gente pega o valor da hipoteca pelo total, e a partir desse guarda-chuva, nós utilizamos para N operações, essas operações rodam dentro desse guarda-chuva, e só no primeiro momento é que ele resiste à sua hipoteca, e a partir do segundo momento em diante ele não tem mais custo adicional. Em relação à pandemia, a pandemia veio e pegou de surpresa o mundo, pegou de surpresa o Brasil, mas o brasileiro, por si só, tem uma capacidade empreendedora muito grande de inovar. E nós estamos aprendendo muito com a pandemia. E o Banco do Nordeste, de forma antecipada, nós já adotamos medidas no sentido de socorrer as empresas, quer seja do segmento de turismo, quer seja do segmento de comércio, quer seja do segmento de serviço. Todas as parcelas que estavam previstas para se vencer esse ano desse segmento urbano, todas elas foram suspensas e que irão ser também alongadas por um período de 12 meses. Nesse momento, nós estamos mandando comunicações para todos os clientes, porque nós fizemos a suspensão automática, o cliente não precisou vir ao banco, para que os clientes, de forma digital, possam aderir ao alongamento por mais 12 meses, que nós entendemos que não somente a suspensão era necessária para poder diminuir os efeitos da pandemia, é preciso também que esteja o alongamento da dívida. Só para ter ideia, em termos de dimensões, somente no segmento micro e pequena empresa, onde você tem uma concentração muito grande no setor de comércio, serviço e turismo, nós suspendemos algo em torno de 6,5 bilhões. Em todo o banco, em todos os segmentos, e aí segmentos do meio urbano, foram aproximadamente 45 bilhões. O segmento de turismo é um segmento que infelizmente, é o segmento que talvez seja o último a sair realmente da crise da pandemia. Por questões óbvias. Então, esse segmento, nós temos toda uma estruturação, o cliente pode nos procurar, nós estamos abertos para verificar o fluxo de caixa atual, para readequar um prazo que for necessário para que ele possa voltar, no momento de voltar a produzir, possa voltar a honrar com suas obrigações junto ao banco. Obrigado. Vou aproveitar também, acho que é uma pergunta pertinente, né, e atual. Camilo, vocês lá no Banco do Brasil, como é que estão lidando com isso também, com alguns, já uma repactuação, com certeza vocês também fomentam esse setor de turismo, hotelaria, restaurante, talvez até aviação. Como é que vocês estão vendo para salvar? O agronegócio, a gente debateu aqui já bastante, e de certa forma afetou menos a gente. Mas nós estamos num país que a gente quer todo mundo bem, quer ver a economia crescendo. Como é que vocês estão aí para socorrer essa turma? Qual é a política do banco? Luiz, muito boa a pergunta. E, como já te falei, né, nós trabalhamos muito forte aí a prorrogação das operações. O Banco do Brasil prorrogou mais de 71 bilhões em operações desde o início da pandemia. Estamos ainda prorrogando as operações vincendas, vencidas até 30/9. Então, todas aquelas operações que estão já vigentes no Banco do Brasil, sejam elas as operações vincendas ou vencidas até 30/9, nós vamos poder prorrogar por mais 60 dias. Isso traz aí como uma excelente oportunidade para retomada do fluxo de caixa. A gente começa a perceber aqui no estado do Ceará que o turismo ele tem um papel importantíssimo, que começa a voltar aos poucos, né? Algumas regiões já começam a retomar. Aqui em Fortaleza, a gente já começa a perceber um fluxo maior nos hotéis, nos aeroportos. Eu tenho frequentado aeroportos algumas vezes, ainda nessa chegada minha aqui ao estado, em alguns momentos nessa transição, eu tenho começado a perceber o fluxo maior de pessoas vindo, de turistas vindo. A gente sabe que as pessoas estão continuando as suas vidas e, consequentemente, aí a gente já tem aí em torno de 5 a 6 meses de pandemia e as pessoas começam já a tirar férias. Eu tenho conversado, inclusive, com alguns amigos, e as pessoas estão procurando destinos nacionais, até porque elas não saem do país nesse momento por conta da questão da pandemia e das restrições de voos internacionais. E aí o Nordeste passa a ser um destino muito procurado pelas pessoas. E Fortaleza, o Ceará em si como um todo, tem uma estrutura muito importante, muito robusta para o turismo.
Isso, né, nesse momento em que o Ceará começa a entrar na fase 4, aí se consolidando e já retomando aí as suas atividades em normalidade, isso permite que o Estado comece já a ter como vantagens essa retomada da atividade do turismo e do serviço. E aí o banco está muito atento a isso, como te falei, não só na prorrogação, mas também na concessão de novas linhas. E a partir da concessão de novas linhas, nós temos aí o prazo a partir de 6 meses de carência. Então, imagina uma empresa hoje que está precisando retomar a sua atividade, está precisando de capital de giro. Então, ela, ao tomar uma operação do Banco do Brasil, ela tem 6 meses de carência para começar a pagar. E se você pensar isso aí, ela vai começar a pagar só em 2021. Isso já, e nós acreditamos, né, que a partir agora do 4º trimestre, as coisas já comecem a se normalizar mais, a economia já começa a dar sinais de retomada, os indicadores apontam isso, e a gente sim tem essa expectativa, a gente tem essa observação e essa análise, que a partir sim do 4º trimestre a gente começa a ter uma retomada mais forte da economia e, consequentemente, as empresas comecem a ter caixa para poder honrar com seus compromissos, fazer seus reinvestimentos e continuarem ativas, né? A nossa grande preocupação nesse momento, Luiz, é manter as empresas vivas. Nós temos aí um desafio muito grande e muitas empresas ainda estão, nesse momento, fazendo uso das condições, das vantagens, das prorrogações, e o Banco do Brasil está muito atento a isso, com contatos preventivos, com soluções alternativas para essas empresas, para que elas possam se manter vivas naquele momento em que elas precisarem retomar suas operações. Então, isso seja fomentando o crédito. Nós, só para você ter uma ideia, desde o início da pandemia, nós já emprestamos aí 2 vezes mais no período do que nós emprestávamos em períodos anteriores. Ou seja, há uma sensação, sim, de que o crédito se busca, se procura, a gente escuta muito, o crédito não está chegando, não está chegando. É porque a sensação de empossamento é muito alta, as pessoas estão procurando mais. Então, à medida que as pessoas procuram mais, tem que se gerar mais, e aí, consequentemente, nós também estamos emprestando mais. Eu queria destacar que nós fomos aí um grande parceiro na alocação do Pronamp, dos 15 bilhões aportados na primeira tranche, né, na primeira disponibilização de recursos. O Banco do Brasil aportou os 5 bilhões em 3 dias. Na verdade, em 2 dias e meio, nós conseguimos aportar todo o nosso recurso. Já houve uma aprovação pelo Congresso de um aporte adicional de mais 12 bilhões. O Banco do Brasil já se colocou como agente para distribuir mais esses recursos. A gente está aguardando apenas a sanção presidencial, que deve estar acontecendo aí nos próximos dias, e com isso o Banco do Brasil vai aportar mais recursos via Pronamp também, para os pequenos, para os micros, e também nós já estamos todos prontos, aguardando também a questão toda do trâmite legal que precisa ocorrer, para que possamos operar com as linhas de FGI e a linha da maquininha também, que é aquele crédito, aquela operação que nós vamos fazer por meio da utilização das maquininhas, da maquininha do cartão. Então, assim, o banco está pronto, ele tem sido um parceiro muito atento a esse momento aí de pandemia, e o Ceará hoje é um estado que a gente tem, nesse momento, aí, uma atenção muito especial para essa retomada, que vai ser muito importante. É um estado que tem, como você falou, o DNA turístico, que tem a estrutura do turismo e do serviço muito forte. E a gente está muito atento, todo o nosso time está muito atento a isso, e com certeza a gente vai estar aí sempre apoiando os nossos micro, pequenos empresários nesse momento de retomada. Obrigado, Camilo, obrigado. É isso mesmo. Acho que os pequenos, a gente tem ouvido muito essa reclamação dos pequenos, dizendo que não está chegando o crédito na ponta, a gente ouve muito isso, mas realmente tem isso, a demanda aumenta demais, aí é difícil você equilibrar, né, a oferta com a demanda aí, porque houve um momento de desequilíbrio. A gente está já encerrando aqui, começando já a ir para a fase final do nosso painel, só encerrar aqui a pergunta para o Roberto, que é a última pergunta das sessões, depois eu vou abrir para vocês fazerem as considerações finais. Roberto, você, o Bradesco, como é que você está vendo realmente essa retomada pós-pandemia? Como é que vocês estão se preparando para agir nessa nova realidade, onde teve uma retração, alguns setores piores, outros melhores? E como é que vocês veem aí? Dá uma dica para nós, como é que vai estar o dólar no final do ano? Diz aí, como é que vocês estão vendo essa situação? Essa última pergunta que você fez de como vai estar o dólar no final do ano, né, é aquilo que torna todos os economistas incompetentes, porque ninguém consegue de verdade prever dólar. Agora,
o cenário tende a melhorar. Acho que a gente está terminando o processo mais crítico dessa pandemia, né, Barcelos? Tem alguns setores que foram bastante impactados, a exemplo do que os nossos colegas comentaram aí do turismo, aviação, tem alguns setores que sofreram mais. O agro, de verdade, é um caso à parte, eu acho que a gente, na verdade, veio até consolidar mais o agronegócio, e você tem outros setores que estão começando a retomar, que é o consumo, que é a indústria, enfim, e a gente aposta, né, que a gente volta a ter uma dinâmica econômica e eventualmente, um crescimento já sinalizado para o terceiro trimestre e, eventualmente, para o primeiro trimestre de 2021. O Bradesco, como os colegas colocaram, investiu pesadamente em tecnologia para poder facilitar, primeiramente, né, as prorrogações das operações de crédito, seja de qual carteira for, as carteiras de parcelado, consignado, né, o crédito imobiliário, financiamento de veículo. Acho que a gente teve um trabalho muito intenso para poder facilitar a prorrogação dessas operações. E a exemplo do que os nossos colegas colocaram, a gente prorrogou também mais de 60 bilhões, né, em várias linhas de crédito, e começa agora a estudar, enfim, né, ofertas de crédito para outros setores, para ajudar a recompor a economia, a exemplo do Pronamp, a exemplo do FGI, a exemplo dessas linhas, na verdade, atreladas aí aos recebíveis do cartão de crédito, das maquininhas, enfim. Então, tudo isso a gente oferta também. A economia, a gente tem uma esperança que, de verdade, enfim, dependendo muito da sinalização que o governo vai dar sobre equilíbrio fiscal, acho que o que é mais relevante é o equilíbrio fiscal, porque a gente está numa situação como nunca vista no Brasil. Taxa de juros a 2% ao ano, né? Isso não vai prevalecer para os próximos 5, 6 anos, mas a gente vai ter taxa de juros agora para o final do ano de 2021, nesse patamar de 2% ao ano. Então, isso por si só pode ser um fator que contribua para a retomada da economia, porque essa taxa de juros permite as pessoas tomarem mais crédito e retomar a sua atividade e fazer com que o negócio volte a operar com uma certa normalidade. Então, a gente aposta que o pior ficou para trás, né? A gente está terminando agosto, vai começar o último trimestre daqui a pouco, acho que a história da vacina começa a se confirmar e as pessoas começam a tentar voltar à vida normal, né? Nós testamos aqui um mundo novo, que é o mundo do home office, acho que tanto o Banco do Brasil como o BNB testaram uma parte muito significativa do quadro em operação remota, o famoso home office. Algumas atividades vão continuar como home office, outras atividades vão voltar para a normalidade. Enfim, a vida vai voltar a continuar, a gente vai fazer, né, a gente se preparou e vai contribuir também com oferta de crédito para todos os setores. E o dólar é aquela história, enfim, equilíbrio fiscal, estabilidade macroeconômica faz o dólar ter uma tendência de queda. Se a gente não tiver, né, sinalizações de equilíbrio fiscal e estabilidade macroeconômica, o dólar vai flutuar aí de 5 a 6, enfim, que para algumas atividades é muito boa, para outras complica. Eu acho que a entidade que você representa, Abrafrutas, o patamar de dólar contribui, né, para você, na verdade, ter o teu produto chegar com um preço mais competitivo em vários mercados. Você estava me contando que a empresa que você trabalha, enfim, exporta 1 milhão de melões por dia. Esse mundo fantástico que o Nordeste tem, né, que é o mundo das frutas, que de verdade tem uma vantagem competitiva muito grande, porque tem recursos naturais, tem sol, tem água, e tem esse povo fantástico para contribuir, produzir e exportar o que a gente tem de melhor, além de toda a outra atividade do agro, né? Enfim, a pecuária no Nordeste é muito forte, os grãos lá no Mato Piba é muito forte, produtividade crescendo bastante, enfim. Então, esta região do Brasil ainda vai voltar a ter, né, aquele crescimento chinês que a gente espera, que traz melhores condições para todos os moradores aí da região. Legal, Roberto, legal, obrigado. Realmente, a gente aqui, o Nordeste brasileiro, está começando realmente a crescer a sua economia. O Ceará tem crescido muito nos últimos anos.
são crescimentos quase como chinês, né? Você pegar os índices de desenvolvimento que tá se atingindo, porque, né, era muito pobre. Então, realmente é muito bom a gente poder estar aqui num seminário como esse, integrando, ouvindo vocês. E estamos aqui todos, né? Eu, paulista, de sair de Ribeirão Preto há muitos anos, estou aqui, com muito prazer e alegria. Então, eu acho que a gente merece, nós nordestinos merecemos ver essa nossa região crescendo cada vez mais, né? Estava vendo, desculpa, só colocar um elemento novo, o Chico Graziano estava falando de até aproveitar a água do oceano, né, dessalinizar e desenvolver usinas de dessalinização para poder também ter mais atividade agrícola irrigada. Então, acho que ainda tem esse mundo para desenvolver no Nordeste, o agro crescer mais ainda, né, Barcelos? Exatamente, é isso mesmo. Seca não é sinônimo de pobreza. Existem vários semiáridos no mundo inteiro, como Califórnia, Israel, tem até no Marrocos, Egito, sul da Espanha, e que são altamente produtivos, geradores de emprego. Eu acho que a pobreza é a vontade política que não deixou com que isso se desenvolvesse ao longo desses últimos 100 anos, mas eu acho que agora tem uma geração nova aí, novos governantes, novas mentalidades, novos empresários, acho que a gente está no caminho certo. Bom, nós estamos já com a fase final aqui, para encerrar. Eu realmente fiquei muito contente de mediar um debate com 3 instituições financeiras tão importantes para o Brasil, como a que vocês representam, e com 3 executivos do mais alto nível, que chegaram onde vocês chegaram certamente por uma competência, uma dedicação muito grande de cada um de vocês. Foi uma alegria estar aqui conhecendo e trocando essas opiniões. Eu vou abrir uns minutinhos para cada um de vocês fazerem as considerações finais, então, para a gente encerrar, agradecendo muito a presença de cada um de vocês, que contribuíram demais para esse evento aqui, muito importante. Vou conversar com você mesmo, então, Roberto, já está com a palavra. Diga para mim as suas considerações finais, por favor. Bom, eu vou encerrar comentando, eu, na verdade, falei que a gente tem 2 diretorias regionais, a gente tem 3, porque a gente tem uma diretoria exclusiva na Bahia, e mais 2 outras diretorias para atender, né, a parte mais ao norte do Nordeste. Enfim, tem lá o Geraldo da Bahia, tem o Henrique, que cobre a Pernambuco, o estado de Sergipe, lá Alagoas, e tem o Marcos Bol, que pega Natal, pega o Piauí, enfim. Então, a gente tem um contingente muito robusto no Nordeste, 3 diretorias, tem mais de 10 gerências regionais, 2 plataformas de agronegócio, onde tem o Ulisses, que é o nosso gerente de agronegócio, tem lá o Keito, que fica em Luiz Eduardo Magalhães, o Ulisses fica em Recife, o Keito fica em Luiz Eduardo Magalhães. Nós temos mais de 10 profissionais, engenheiros, agrônomos, enfim. O Bradesco está bem organizado, viu, Barcelos, para contribuir com o financiamento do agronegócio, contribuir com o financiamento de várias atividades, mas aqui no caso eu represento o agronegócio, e a gente quer de verdade aumentar o nosso market share, o nosso portfólio no Nordeste. É uma fronteira agrícola muito relevante, a gente entende a importância do Nordeste, por isso que a gente se organizou, e as agências Bradesco estão abertas para todos os clientes que querem fazer negócio, seja do Pronaf, seja do Pronamp, seja agricultura empresarial, para fazer financiamento de máquinas, de silos, fazer operação para poder comprar o vizinho, então pode vir buscar no Bradesco uma CPR que a gente também financia ampliação de terras, enfim. Então, estamos prontos, nós somos um banco que opera com todo o portfólio do agronegócio, e eu queria só deixar essa mensagem final para contar com os nossos profissionais aí do Nordeste, que certamente fazem um trabalho fantástico. Muito obrigado, Roberto. Luiz Sérgio, por favor, suas considerações finais, por gentileza. Primeiro, aí dizer do prazer de ter compartilhado aí com o Roberto, com o Camilo, com você, Luiz, esse painel. Eu queria destacar também, em complemento, na fala anterior, eu falei que o banco suspendeu o financiamento, está alongando dívida, mas o banco também está aplicando muito recursos, tá? Nesse momento, principalmente, a necessidade muito grande por capital de giro, muito grande por alguns investimentos, apenas para ter um número que nos orgulha muito. Mesmo no momento de pandemia, nós aplicamos um segmento de micro e pequena empresa, que é um segmento que tem sofrido bastante, 36% a mais do que aplicamos no ano passado. E estamos também operacionalizando um programa emergencial, que é um programa dentro da fonte FNE, com juros de apenas 2,5% para o segmento urbano, para micro, pequena empresa, média e grande empresa, principalmente capital de giro, e poderá também ter investimento. Mas a grande procura tem sido
capital de giro. Estamos operacionalizando também o Pronampa, exemplo que o Banco do Brasil falou, e um dado que nos orgulha muito, hoje o Banco do Nordeste tem uma participação expressiva no agronegócio da nossa região. Dados do Banco Central demonstram que o banco hoje tem um market share de 54% no segmento rural. Quando eu falo agronegócio, tanto financiamento agronegócio como agricultura familiar, ou seja, de cada 100 emprestado nesse segmento na nossa área de atuação, que é toda a região Nordeste, Norte do Espírito Santo e Norte de Minas Gerais, 54% advém do Banco do Nordeste. E, finalmente, dizer às pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, o Banco do Nordeste está de portas abertas, o banco entende que, nesse momento, como banco público, nós temos que atuar através de uma política anticíclica, dando apoio ao governo federal, apoiando as empresas. A nossa grande preocupação, que é a do Banco do Brasil também, é ajudar as empresas, para as empresas não fecharem as portas, e o banco está com as suas portas abertas para que possa nos procurar. Nós temos, com certeza, dentro do nosso portfólio de produto, soluções para todas as situações, quer seja no segmento urbano, quer seja no segmento rural. E agradecer mais uma vez aí pelo convite. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Sérgio. Sua presença aqui foi muito importante. E, Camilo, então, para encerrar com você também, por favor, suas considerações finais. Luiz, obrigado. Obrigado também por me permitir encerrar esse momento tão rico. Eu queria aqui, assim como você, destacar aqui a minha alegria e felicidade em poder participar e dividir esse painel aqui com o Roberto, com o Luiz Sérgio, e com a sua condução, quem eu parabenizo aqui, você conduzindo muito bem, nos deixando aqui muito bem à vontade para esse momento muito rico, e falar que nós estamos muito felizes em poder estar conversando com os nossos produtores, com os nossos empresários que nos ouvem. E é para vocês, eu quero deixar essa última mensagem aqui, esse espaço. Contem com o Banco do Brasil. Nós estamos aqui em 90% dos municípios do estado do Ceará. Você que quer iniciar seu negócio, você que já tem o seu negócio, você que quer melhorar a sua produtividade, você que quer crescer a sua produção, conta com o nosso time, conta com o Banco do Brasil. Nós estamos à inteira disposição de vocês para apoiá-los como agentes de fomento, mas também como consultores, como aqueles que vão poder ajudar você na tua caminhada, no teu crescimento, no teu desenvolvimento. Até porque nós acreditamos que ao crescer as empresas, ao crescer os produtores, o nosso país também está crescendo e nós temos um papel muito importante nisso, o papel do Banco do Brasil. Então, Luiz, muito obrigado pela oportunidade. Novamente agradeço a todos os colegas que participaram no painel. Tenho certeza que todos os nossos empresários e produtores do Ceará saem ganhando com momentos como esse, e que nós possamos ter outras oportunidades também para nos encontrarmos aí, podermos falar um pouco mais de como podemos ajudar aí os produtores e pequenos e médios empresários. Ok, Camilo, obrigado, certamente. Vamos ter outras oportunidades sim, viu? Foi muito bom mesmo, obrigado. Bom, então agora eu passo para Enide Câmara. Enide, muito obrigado, você realmente mais uma vez está de parabéns, está aí no estúdio, passo então o comando de volta para você. Dizer que sou aqui cliente dessas 3 instituições e só tenho boas referências de todas elas, viu? Ajudaram a famosa a chegar onde chegou. Não chegaríamos não fossem essas 3 instituições aqui estando do nosso lado. Assume aí, Enide. Oi, Luiz. Obrigada a você, ao Luiz Sérgio, do Banco do Nordeste, ao Roberto França, do Bradesco, ao Camilo Tononi, do Banco do Brasil. Foi uma rica discussão, né? Um tema da maior relevância para o momento, onde os empresários, onde a economia precisa muito da parceria dos bancos para se reinventarem, né, e para enfrentarem essa pandemia, né, e para reconectarem com novas oportunidades de negócio que vão surgir. Então, a gente acredita que essa discussão é super oportuna e muito importante que essas 3 instituições possam continuar ajudando os empresários, né, a saírem desse momento tão delicado. Então, nossos agradecimentos a você, Luiz, pela sua correalização deste evento, pela sua dedicação aqui durante esses 2 dias conosco. Parabéns por todo o seu trabalho em prol do desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Os nossos agradecimentos também a todos os nossos espectadores que estão aqui nos assistindo pelo nosso YouTube, uma audiência super qualificada de todo o Brasil. Já tivemos aqui mais de 134 cidades, de todas as regiões brasileiras, conectadas conosco, e mais de 2.000 visualizações, mais de 600 empresários e líderes participando aqui conosco dos painéis. Então, muito obrigada. Teremos agora um breve intervalo, onde voltaremos já com o nosso último painel,
cooperativismo e sustentabilidade. Já estamos recebendo aqui o nosso mediador, o secretário de Desenvolvimento Agrário, aqui no nosso estúdio da Expolog, que vai mediar, o secretário de Assis, que vai já mediar esse último painel, importantíssimo também esse tema, e já convido vocês todos para ficarem plugados aqui conosco. Muito obrigado, um grande abraço e até breve em novas oportunidades. Promoção e realização: Fetranslog, 7 Carce, Instituto Futuri. Correalização: Abra Frutas. Patrocínio: Banco do Nordeste. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Sebrae. Senai. Apoio institucional: Complexo do Pecém. Apoio: CTI Cargo, F3 Produções, Nox, Star Logística, Sistema OCB Ceará. Sabe quando você tem certeza que você é capaz de realizar o que você sonhou? Tem certeza dos talentos que recebeu? Mas você precisa que alguém lhe respalde financeiramente. Foi aí onde entrou o meu grande parceiro, o BNB. Essa parceria com o Banco do Nordeste já dura mais de 10 anos e é muito importante porque é uma maneira mais fácil da pequena empresa conseguir adquirir veículos, conseguir fazer investimentos com juros que não existe no mercado. São histórias como essas que nos fazem acreditar no grande potencial produtivo da região Nordeste, que vem provando a cada dia sua capacidade de responder aos investimentos aqui realizados. Histórias que compõem a jornada do Banco do Nordeste, o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina. A Assembleia Legislativa do Ceará sempre fez parte do seu dia a dia. Nesse período de pandemia, não seria diferente. Com a necessidade do distanciamento, inovamos e seguimos trabalhando mais unidos do que nunca em busca do que é melhor para todos os cearenses. Através da internet e da TV, entramos em milhares de casas para levar conhecimento ao maior número possível de estudantes. E destinamos todo o recurso em emendas parlamentares para ações de combate ao coronavírus. Diante da rapidez dos fatos, agimos de forma imediata e responsável. Simplificamos processos, aprovamos projetos, decretos, isenção de contas e muito mais, sempre pensando no bem-estar de toda a população. Juntos, entramos em campanha no combate ao coronavírus. Discutimos e aprovamos medidas que beneficiam as famílias cearenses, principalmente as que mais precisam.
Autorizamos a contenção de gastos nos 3 poderes e incentivamos doações à saúde para abono aos profissionais da área. Diariamente, combatemos a propagação de mentiras, o aumento abusivo de preços e continuamos lutando por algo de valor incalculável: a vida de cada cearense. Quando tudo isso passar, estaremos ainda mais fortes, unidos e prontos para o que fazemos de melhor: superar. Assembleia Legislativa do Ceará.